dar excesso de presentes gera mendigos emocionais. Queridos pais, nós não percebemos que muitas das nossas atitudes, que aparentemente são tão inocentes, podem gerar consequências graves. Elas mexem com os fenômenos que estão no inconsciente e, ao invés de libertar a mente para que ela seja mais criativa, proativa, ousada, gera o contrário. Ela deixa de ser criativa, torna-se insatisfeita, intimidada e não consegue se reinventar nas dificuldades, ou seja, deixa de ser resiliente, segura, autora da sua própria história. Um dos erros mais comuns cometidos pelos pais no mundo todo é dar excesso de presente. Quem dá excesso de presentes estimula o biógrafo do cérebro, o biógrafo inconsciente, o fenômeno RAM, registro automático da memória, a construir tantas janelas que imprime a necessidade cada vez mais de eventos e produtos que formam mendigos emocionais. Pais que dão excesso de presentes geram uma mente insatisfeita, uma emoção que precisa de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Há muitos adolescentes que são mendigos morando em belos apartamentos e casas de condomínio. Há muitas crianças que precisam de estímulos em excesso para ter pequenas experiências de prazer. Nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Você tem de tomar cuidado. Não atenda à necessidade dos seus filhos à medida que eles expressam: eu quero um celular novo, um tênis novo, um brinquedo novo, um avião novo, uma roupa nova. Se você atender às necessidades na velocidade que eles clamam, muito provavelmente você não vai contribuir para formar emoções abastadas, mentes livres, mas encarceradas e cronicamente insatisfeitas. Então vamos falar sobre os riscos de dar excesso de presente na atualidade. Número 1, gerando empobrecimento emocional. A emoção, ela precisa ser rica, e uma emoção rica, ela se satisfaz com pequenas coisas. Um abraço é profundamente tocante. Um novo brinquedo, dado uma vez por mês ou a cada 2 meses, gera uma satisfação tão grande que as crianças acabam por dias e meses se divertindo com eles. Um aparelho digital para um adolescente é capaz de levá-lo a se deslumbrar, porque ele não foi viciado em ter excesso de presente. Então, quando recebe aquele presente, aquilo produz prazer a médio e longo prazo. Mas, se você dá excesso de estímulos, o que vai acontecer é um empobrecimento, uma insatisfação crônica. O seu filho cada vez mais vai te pressionar para que você forneça muitos estímulos para que ele sinta migalhas de prazer. Consequentemente, produzimos a mendicância emocional. Reitero, há muitos miseráveis morando em palácios. Há muitas crianças que são cronicamente insatisfeitas morando em belas casas de residência. E qual que é o outro risco importante? Adoecimento psíquico. Uma pessoa que precisa de muitos estímulos, de reconhecimentos, de aplausos, de apoios, para ter o mínimo de segurança, prazer e satisfação, ela adoece mais, porque ela fica mais frágil. Quando alguém ofende, o impacto é muito grande, mesmo que a ofensa não for enorme. Quando alguém rejeita, ainda que a rejeição não seja dramática, mas o sentimento de abandono e de autoabandono se torna intenso. Portanto, o risco de abaixar o limiar para a frustração e gerar uma mente e uma emoção frágeis é muito grande quando nós atolamos os nossos filhos com o excesso de presentes. Além disso, há outros riscos. Risco de se psicoadaptar a tudo e a todos. A criança e o adolescente, quando ela
é atendida nas suas necessidades continuamente, ela mexe com o fenômeno inconsciente da psicoadaptação, que é a incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor diante da exposição dos mesmos estímulos. No caso do prazer, a criança já não se encanta tanto com seus pais. As suas palavras, suas correções e suas orientações não têm um impacto muito grande, porque os pais foram substituídos pelo excesso de presentes, que se tornaram mais importantes do que os próprios educadores. Consequentemente, há uma psicoadaptação a pessoas. As crianças e adolescentes têm mais tendência a serem viciadas, intoxicadas digitalmente. Ou seja, com seus aparelhos, seus celulares, seus tablets, seus computadores, navegando pela internet e pelas redes sociais. Eles substituem as pessoas concretas pelas pessoas virtuais, psicoadaptando-se de maneira atroz nas relações interpessoais. Aí nós vamos ter um jovem que parece que, como eu tenho dito, é tão rápido, tão conectado, tão esperto para mexer nos aparelhos e entrar na internet, mas quando você o coloca numa situação real, ele bloqueia a sua espontaneidade, a sua ousadia, ele não consegue expressar os seus sentimentos. Essa timidez atroz é acompanhada de complexo de inferioridade e expõe as crianças e adolescentes a desenvolverem ansiedade, transtorno do pânico e transtorno depressivo. Então, por favor, nunca se esqueça que o excesso de presentes mexe com mecanismos inconscientes que asfixiam a capacidade de um ser humano se apaixonar pela vida, lutar pelos seus sonhos, lutar pelas suas conquistas, lutar pelos seus projetos. Quando você coloca uma criança ou um adolescente, metaforicamente, diante de uma mesa onde você o estimula a comer excessivamente, é possível que a ansiedade deles seja canalizada pela alimentação. Então, como eles não conseguem ser autores da sua própria história, brincarem, se reinventarem, construir relações, se frustrarem e se superarem, eles acabam canalizando a sua ansiedade pelo excesso de comida. E isso patrocina também a obesidade, que vai patrocinar, em muitos casos, complexo de inferioridade. Porque essas crianças têm baixo nível de se encantar com a vida, baixa capacidade de se reinventar e criar relações humanas, praticar esporte, música, ter uma atividade social saudável. Consequentemente, vai ter que canalizar essa ansiedade, ou às vezes canaliza essa ansiedade para o instinto básico, e o instinto da fome é um dos mais importantes. Por favor, queridos pais, você tem de dar, como nós falaremos posteriormente, aquilo que o dinheiro não pode comprar. Você tem de dar a sua história, você tem de dar aquilo que é mais relevante. Você tem de dar nutrientes para que o eu deles deixe de ser espectador e passe a ser satisfeito, líder de si mesmo e autor da sua própria história, no tanto que for possível ser. Eu sempre tive mais condições financeiras do que a média dos pais das amigas das minhas filhas, mas elas não entendiam porque eu dava menos presente que estes pais. Muitas vezes elas pediam isso e aquilo, como toda criança pede, como todo pré-adolescente pede, mas eu não dava. Eu procurava alternativas para que elas pudessem ter uma emoção mais profunda, inteligente e estável. Por exemplo, andava descalço pela grama, eu ia até uma flor e abria aquela flor e desafiava quais são as cores dessa flor, descrevem a anatomia dessa flor. Eu ia até uma parede rachada e eu dizia para elas: o que tem de beleza nessa parede rachada? Elas falavam: não tem beleza nenhuma, papai. Não, mas tem muita beleza. Eu falava: por detrás dessas rachaduras existem os sonhos de quem a construíram, as lágrimas dos pedreiros, dos engenheiros. Existe uma história. Esse muro ou essa parede rachada
presenciou muitos eventos, pessoas que passaram por aqui ansiosas, frustradas, angustiadas ou então animadas com seus sonhos. Filha, olhe para o essencial. Vá além do que o visual e o audível declaram. Se vocês querem ser pessoas profundas, vocês têm de aprender a perceber aquilo que as imagens e os sons não declaram. E as minhas filhas aprenderam isso. Por exemplo, uma das minhas filhas estava no sul do país nestes dias e ela foi num antiquário. E ali no antiquário tinha uma geladeira muito velha, antiga. E de repente ela falou para as pessoas que ali estavam: nossa, que incrível essa geladeira! E as pessoas se aproximaram e ela disse: quantas lágrimas essa geladeira já não presenciou? Quantas perdas, quantos desafios ela não, na sua presença, não foram expressos? Que alimentos do passado elas contiveram? Quantas mães prepararam com alegria esses alimentos para que os seus filhos pudessem suprir as necessidades básicas do seu corpo? Essa geladeira é muito mais do que um aparelho de 1 metro de altura e que tem uma pintura rústica. Ela contém a história. E você só consegue perceber a história se você for além da tinta, além do metal que a construiu. Minha filha, a Cláudia, aprendeu comigo a observar o essencial, a ir além do trivial. Isso indica que ela é uma garota muito satisfeita, e ela é muito satisfeita, alegre, faz amizades com todas as pessoas, com gente que são ícones sociais e também com pessoas simples, e dá valor para as pessoas simples, tanto quanto para os ícones sociais, porque aprenderam comigo que até o culto à celebridade é um sintoma de uma sociedade doente. Na verdade, ninguém é célebre. Todos nós um dia vamos para a solidão de um túmulo e a vida é belíssima e brevíssima, e por ser tão bela e tão breve, devemos vivê-la de maneira rica, intensa, satisfeita, produtiva, contemplando o belo como um espetáculo único e imperdível. Esses sintomas são reflexos de uma mente de fato livre e emocionalmente saudável. Mas, por favor, você tem de treinar o seu filho a ser alegre. Alegria depende de treinamento. Satisfação depende de treinamento. Amor nas relações sociais, amor pela própria vida depende de treinamento. Se você não treinar o seu eu, educar o seu eu para ser uma pessoa rica emocionalmente, como você vai treinar o eu do seu filho para ser um ser humano rico emocionalmente? Se você dar excesso de presentes, financia a sua alegria, satisfação, amor pela vida em função de produtos, como ele vai entender que o mundo é muito mais rico, que a vida é um espetáculo único e imperdível, que está além dos produtos, dos presentes, das roupas, dos aparelhos que eles obtêm? Cuidado. Pais que dão excesso de presentes, além de promover a insatisfação crônica, pessoas que precisam de muitos eventos para sentir migalhas de prazer, também envelhece precocemente a emoção. E o envelhecimento precoce da emoção tem sintomas muito claros. Uma pessoa que reclama de tudo e de todos, ela não tem 10 anos de idade biológica ou 15 anos, tem às vezes 80 ou 90 anos, porque não consegue se encantar com os pequenos estímulos da rotina diária. Uma pessoa que quer tudo rápido e pronto, como nós já vimos, também é um sintoma de um envelhecimento precoce, porque não consegue elaborar as suas experiências, é um herdeiro e não um sucessor que vive a vida como um show imperdível. Uma pessoa que não consegue olhar para os pequenos detalhes da vida e exaltar, olhar para os seus pais e agradecer eles por existirem, agradecer todo o trabalho que eles têm para com que eles tenham condições de sobrevivência. Um aluno que não consegue agradecer e aplaudir o professor no final de uma excelente aula, que sai como se nada tivesse acontecido, entrou de uma maneira e sai da mesma maneira,
é uma pessoa que envelheceu precocemente a emoção, porque uma pessoa rica emocionalmente, jovem emocionalmente, é alguém ávido para aplaudir os outros. Não para aplaudir celebridades, mas para aplaudir as pessoas concretas, verdadeiras, que estão ao seu redor e que contribuem para que elas se tornem seres humanos únicos no teatro da existência. Resumo da aula. Não se esqueça que dar excesso de presentes estimula o fenômeno RAM, registro automático da memória, a construir janelas killer que aumentam os níveis de exigência para uma criança ou um adolescente para ser feliz, relaxado e realizado. Você tende a ensinar o seu filho e a sua filha a conhecer milhares de detalhes que estão na sua rotina diária, e você também tem de estimular o seu filho ou a sua filha a aplaudir as pessoas e a história delas que contribuem para a formação da sua personalidade. Nunca se esqueça que ser feliz não é ter muito, mas ser feliz sob o ângulo do complexo programa de gestão da emoção é fazer muito do pouco, muito das pequenas coisas.